Olá, eu sou Paulo Steckel e este já é o vídeo 52, o episódio 52 da nossa playlist Ciência Espiritual. E hoje nós vamos falar sobre as línguas sagradas. Vamos conferir? Pessoal, eu só queria lembrar a vocês, antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, que no episódio 53, que é o próximo, nós comemoraremos então nosso primeiro ano da playlist Ciência Espiritual. E como nós fizemos quando completamos 6 meses, o episódio Perguntas e Respostas 1, o episódio 53 será Perguntas e Respostas 2. Eu já falei em outros episódios sobre isso e já estou recebendo as perguntas de vocês. Então, continuem. Vocês podem enviar as perguntas até o dia 1º de abril, porque é o dia em que provavelmente eu vou fazer a gravação deste episódio. Então, até o dia 1º de abril, né, o dia dos bobos, né, vocês podem mandar as perguntas de vocês nos comentários de qualquer dos vídeos, pelo meu e-mail psteckel@gmail.com, pelas redes, por onde vocês conseguirem me achar, e eu vou anotando tudo para depois escolher as que são mais relevantes, as mais interessantes para colocar nesse vídeo de perguntas e respostas. Vou tentar responder o máximo de perguntas que for possível, ok? Vamos ao nosso tema então. Bom, para falar sobre línguas sagradas, e como diz o título deste vídeo, né, Mistérios da Linguagem Sagrada, eu vou usar um livro meu, né, que eu escrevi no ano de 2006, chamado Santo e Profano, Estudo Etimológico das Línguas Sagradas. Eu ali escrevi ainda sob o pseudônimo da Neatag. Então, essa primeira edição de 2006 foi uma edição impressa pelo Grupo Editorial Fronteira Oeste, na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. E eu fiz uma edição digital atualizada em 2011, que é a edição que está disponível para vocês pedirem, né, para adquirirem, através do meu e-mail psteckel@gmail.com. Só mandar e-mail para lá que eu informo vocês como conseguir este livro, que é a base do vídeo de hoje. Na época, na edição impressa, ela foi apresentada por Fátima Friedrichsky, que é professora de Teoria da Literatura, Poesia, ensaísta, acadêmica de Direito da URI, né, Campus Santiago, no Rio Grande do Sul, na época. Esse livro marca uma época da minha vida em que eu estudei muito línguas antigas, especificamente nesse tema de línguas sagradas, ou seja, o aspecto sagrado das línguas humanas e das linguagens humanas como um todo. E eu diria que este livro representa o pináculo dessa fase da minha vida. Foi um livro difícil de escrever, porque ele tem análises etimológicas de palavras em mais de 30 línguas. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Então ali eu falo sobre a linguagem humana, sobre a linguagem sagrada em si, as linguagens simbólicas, a linguagem falada, a diferença entre a língua e o som, que relação uma coisa tem com a outra, a fonologia, né, a relação dos sons e das letras, como o nosso aparelho, o fonador, ele se adapta a isso, todo o processo evolutivo, na verdade, ligado, né, à origem das línguas, que tem sido estudado pela ciência também. Eu vou ler para vocês aqui o texto da contracapa, que foi conforme a segunda edição impressa. Santo e Profano traz pela primeira vez numa obra em português uma análise etimológica e simbólica de milhares de palavras e expressões sagradas de diversas religiões em mais de 30 línguas diferentes. A maior parte das análises se detém em 5 línguas sagradas: latim, grego, sânscrito, hebraico e iorubá, e em algumas modernas, latinas e anglo-germânicas, entre outras.
O conhecimento ancestral que desperta dessas análises não só é intrigante como esclarecedor, pois a verdadeira força dos mantras praticados em muitas civilizações, em suas iniciações, aparece sem véus, os rituais passam a ter um sentido universal e a história antes perdida da antiguidade reencontra o seu elo mais confiável, a linguagem sagrada, na qual foram concebidos e transmitidos à posteridade todos os mitos do mundo. Mesmo não pretendendo ser um estudo completo da linguagem sagrada, certamente o leitor se sentirá instigado a saber mais sobre as diversas visões do sagrado elaboradas pela raça humana ao longo de milhares de anos. Então, já no primeiro capítulo do livro, eu faço uma definição de língua sagrada, fazendo as diferenciações entre o que é uma língua comum e uma língua sagrada. Então, ali eu digo o seguinte: a principal diferença entre a definição de língua, genericamente falando, e língua sagrada é o fato de que se a língua tem uma origem social, dizemos nós que tem raízes essencialmente religiosas, no caso, a língua sagrada. Reconhecemos as implicações sociais da religião, especialmente como fator regulador da ordem clânica, ainda mais nos tempos primitivos. Como veremos então ao longo desse estudo, todas as línguas antigas teriam surgido em circunstâncias misteriosas e divinas. A escrita como forma de representação destas línguas é cercada de uma sacralidade sem par. Assim, o sânscrito, por exemplo, é considerado a língua dos devas ou deuses. O hebraico é a língua dos anjos, mensageiros de Deus. A língua e a escrita egípcia seriam obra do deus Thoth, o detentor do poder criador do verbo divino. Somos tentados a imaginar que todas as línguas antigas, tenham ou não desenvolvido uma escrita, eram originalmente sagradas, ou seja, cercadas de um caráter santo e utilizadas em circunstâncias ritualísticas. Este caráter ainda subsistiria de modo subjacente na etimologia das línguas modernas, já totalmente desviadas da visão místico-religiosa primordial. Então, eu dou daí uma definição de língua sagrada a partir disso, que é a seguinte: uma convenção de natureza místico-religiosa, portanto social, originada natural ou artificialmente e utilizada por um corpo religioso sacerdotal em seus ofícios, mitos e ensinamentos. Convenção esta composta de unidades de significado de natureza universal baseadas na ideia de que há uma relação intrínseca entre o som produzido pelo aparelho fonatório humano e os mais secretos princípios do cosmos. O que queremos dizer com uma convenção originada natural ou artificialmente? O termo natural não deve ser levado ao pé da letra. Se entendermos que o processo de desenvolver uma linguagem a partir de sons aleatórios produzidos pelo aparelho fonatório, a princípio depois atribuindo-lhes significados, é uma condição da espécie humana, isso pode não ser menos natural e lógico que os significados que devem ter os grunhidos dos animais para os da mesma espécie, o canto das baleias e dos pássaros, os uivos dos lobos. Como não podemos dizer que os grunhidos com o significado instintivo dos animais seja uma convenção no sentido comum da palavra, mas o resultado de inúmeras gerações lutando pela sobrevivência, o mesmo poderia se aplicar à espécie humana. Quando dizemos que essa convenção, a que chamamos de língua sagrada, é composta de unidades de significado de natureza universal, estamos nos referindo a uma suposta capacidade atributiva associativa da mente humana, que vê nos mesmos objetos, muitas vezes devido às próprias características óbvias desses objetos, quase sempre as mesmas relações de significado, o que pode ser comprovado pelo estudo da etimologia de diversas línguas sagradas, que, aliás, é o que se propõe este livro santo e profano. Porém, quando dizemos que estas unidades de significado parecem estar baseadas na ideia de que há uma relação intrínseca entre o som produzido pelo aparelho fonatório humano e os mais secretos princípios do cosmos, estamos nos referindo a questões que entram para o terreno da física, da acústica, mas cuja problemática não escapou à visão dos antigos, como os sábios hindus, que tentaram explicar isto à luz de sua teoria da alma da palavra, ou em sânscrito, spota. Aliás, essa ideia da spota eu desenvolvi no meu livro A Alma da Palavra, que vai ser um dos livros que nós teremos também em episódio específico aqui, e aí eu vou poder entrar um pouquinho mais nessa questão dessa teoria indiana do som.
Mas no livro, até para dar uma boa diferenciação entre o que é sagrado e o que é profano, para as pessoas entenderem, eu tenho 2 tópicos que falam sobre isso. Um chamado Etimologia do Sagrado, em que eu dou algumas explicações sobre essa palavra. Para termos uma ideia dos sentidos que a palavra sagrado encerra, comecemos por seus correspondentes latinos. Bom, em latim, 2 adjetivos têm essa acepção. Sacer, ou sacer, no latim italiano, sacra, sacrum, significando sagrado, consagrado, dedicado, religioso, misterioso, inviolável, venerável. E sacratus, sacrata, sacratum, significando sagrado, consagrado, dedicado a alguma divindade. Muitos termos advêm da raiz sacra ou sacra, como sacerdos ou sacerdo, sacerdo, sacerdote, sacra, sacrorum, os sacrifícios, as cerimônias religiosas, os hinos, a religião, os templos, mistérios, solenidades e festas religiosas, sacramentum, que é o juramento, algo inviolável, sacratio, que é a sagração ou dedicação de algo ao culto dos deuses, sacrare, sagrar, consagrar, e sacrum, a coisa sagrada, o sacrifício, os preceitos mais recônditos de alguma arte ou ciência. O termo sanctus, que significa santo, inocente, casto, venerável, também traz a ideia de sagrado, inviolável e intacto. Por fim, há a expressão sacrosanctus, sacrossanto, sagrado, inviolável, que não se pode profanar sem pena de morte. Então, como se pode observar, sagrado e santo são termos quase equivalentes, o que não acontece só em latim. Então, vamos ver em grego, que possui, então, inicialmente, 3 adjetivos aí. Hieros, sagrado ou santo, de onde derivam hieron, templo, e hiereus, sacerdote. Hagios, santo ou puro, e superlativo hagiotatos, santíssimo, derivados do verbo hagiazo, fazer sagrado, consagrar, considerar como sagrado. E aí, Hosios, santo, consagrado, devoto, de onde derivam Hosiotes, santidade, e Hosios, de um modo santo. E também de onde deriva a palavra hóstia. Até aqui podemos definir sagrado ou santo como algo puro e consagrado ou devotado a um templo, a uma divindade ou a um serviço religioso. Quando então a análise chega na língua sânscrita, inúmeros termos podem ser traduzidos com este sentido, mas 5 não são suficientes. Arya, santo nobre ou de raça nobre, que originalmente designava um homem que trabalhava a terra, ou homem da terra, originalmente significa. Roma, sagrado, oblação ou sacrifício. Punya, sagrado, santo, puro, boa obra, virtude, que vem da raiz pu, que é purificar ou limpar. Shuchi, santo, puro, claro, branco, resplandecente, que é da raiz shut, que é brilhar ou luzir. Yajna, sacrifício, mas também como adjetivo sagrado ou santo, que é da raiz yad, sacrificar ou venerar por sacrifícios. Na língua hebraica existem 3 termos relevantes. Kadosh, que quer dizer santo, sagrado, que é do verbo kadash, ser santo, mas também ser consagrado. Nazir, apartado, dedicado ou consagrado, que é do verbo nazar, dedicar-se, consagrar-se a uma divindade ou abster-se. E tahor, limpo, puro, genuíno, do verbo tahar, que quer dizer ser limpo ou ser puro. E na língua Yorubá, que é a 5ª língua que eu analiso com mais detalhes dentro deste livro, o principal termo a ser considerado é mimo, sagrado, santo, puro, limpo, íntegro, que vem de mon, limpo, claro, como o verbo romper o dia. De onde vem o shinmo, purificar, limpar, sodimimo, purificar, santificar, que literalmente quer dizer transformar em santo, puro ou sagrado. Além de isodimimo e yasimimo, que significam santificação. Várias outras palavras dão a ideia de puro: ailu, ailá, ailabuku, ailabulá, aileri, aixé, fifinju, laileri e várias outras. Então, resumindo, o sagrado representa o consagrado a Deus ou a alguma divindade, o que é religioso, ligado ao templo, misterioso, inviolável, venerável, solene, intacto, santo, devotado, puro e limpo.
Há quanto tempo o ser humano convive com a ideia do sagrado é muito difícil de determinar, né? A única certeza é o fato de que sempre se atribuiu ao que era considerado sagrado um certo poder, uma força cósmica transcendente, invisível, com propriedades curativas tanto quanto punitivas. O aspecto curativo transparece nos evangelhos através das palavras atribuídas a Jesus Cristo. O aspecto punitivo é evidente nos livros bíblicos atribuídos a Moisés, especialmente no Levítico e no Deuteronômio, que não parecem ser de sua autoria. Isso tudo a etimologia do sagrado. E aí, a etimologia do profano, que se opõe a essa ideia. Então, o termo profano opõe-se diretamente à ideia de santo e sagrado. Em latim, profanus significa literalmente diante ou fora do templo ou do sítio consagrado. Pro, fora ou diante, fanos, diante do fanos, o templo deles. Daí ser traduzido como profano ou não consagrado. Profanado, feito profano, ímpio, malvado, ignorante. O profanus usus era o uso ordinário e vulgar das coisas, segundo Plínio. De acordo com Virgílio, os profani eram os leigos, as pessoas que não são dedicadas ao culto religioso ou iniciadas nos mistérios. O verbo profanare significa profanar, violar, manchar coisas sagradas, aplicando-as a usos profanos, ou seja, comuns. O grego possui o termo bebelos, profano, irreverente, vil, do verbo bebelo, profanar. O sânscrito, que é uma língua pródiga em sinônimos, possui uma dezena de termos. Asakta, não devoto, desinteressado, desprendido, que é o oposto a sakta, devoto, dedicado ou apegado. Asanga, sem devoção, desinteresse, não confluência, oposta a sanga, interesse, devoção, assembleia e confluente. Ashuchi e dushta, que quer dizer impuro ou corrompido. Durbudhi, de má inteligência, insensato, malvado, perverso. Kshipta, mala, pamara, repha, vil, ruim, cruel, abjeto. Papa e papman, ímpio, perverso. E pradigda, manchado, maculado e profanado. Há ainda um termo sânscrito muito esclarecedor. A palavra dharma, geralmente é traduzida como lei sagrada, religião, justiça, dever, sabedoria, verdade, costume. O adjetivo dharmya significa santo, sagrado, justo e legal. Já o termo nirdharma equivale a sem lei, ímpio e infiel. Seu adjetivo nirdharmya significa, portanto, não santo, não consagrado ou profano. Dharma vem da raiz dri, que significa ter, portar, suportar, sustentar, ostentar, levar, carregar ou tolerar. Para os gurus, os instrutores da Índia antiga, a verdade do Dharma é o que sustenta o universo. Essa verdade é sagrada, justa e constitui um dever segui-la, principalmente no hinduísmo antigo, no sistema védico, anterior ao próprio budismo. O Nirdharmya é então aquele que não a segue por não ser iniciado, carecendo de uma noção profunda de sabedoria, verdade e justiça nessa definição. Em hebraico, a palavra halil significa profano. Vem do verbo intensificado hilal, que significa ser profanado, mas cuja ideia mais antiga é a de furar, perfurar. Os termos rasha e ra'a significam ímpio, mau, perverso. A língua africana Yorubá possui o termo oberi, o não iniciado, para profano. Iba ohumimoje, o ato de comer uma coisa sagrada escondido para profanação ou desconsagração. Iba ohumimoje, comer uma coisa sagrada escondido para profanar, usar coisas sagradas como coisas comuns. No caso dos africanos, a ideia de sagrado está atrelada a de algo celeste, o que é praticamente universal. A ideia de profano atrela-se a de algo terrestre, mundano, vil e perverso, pois o não iniciado é considerado sem princípios morais e éticos. A ética e a moral têm, portanto, origem no sagrado, ou, pelo contrário, a necessidade de autopreservação fez brotar a noção do sagrado. Aí, depois dessa parte no livro, os próximos 5 capítulos se referem cada um deles a uma das línguas sagradas que eu analiso. Então, no caso, o latim, o grego, o hebraico, o sânscrito e o iorubá. No caso do latim,
a análise de certos termos de uso corrente no latim eclesiástico, mas de acepção diferente, né, o pagano, o latim clássico, delatam o quanto a Igreja Católica profanou a religião dos povos do Lácio, apropriando-se de sua nomenclatura de assalto. E aí nós vamos ver algumas coisas nesse sentido aqui. Por exemplo, Basílica era o palácio ou a casa real romana. Edifício público magnificamente ornado em que se tratavam os negócios da República e se juntavam os tribunais, os contratadores, etc. O termo basílicos significava real, magnífico e esplêndido. Hoje, basílica é uma igreja privilegiada. O que hoje se chama cúria, tribunal eclesiástico dos bispados, era na verdade a corte, o senado, o tribunal, o templo ou lugar onde se reuniam as cúrias ou partes da tribo do povo romano. O sacerdote de cada cúria era o cúrio. A diocese, originalmente diocésis, em circunscrição territorial sujeita à administração eclesiástica de um bispo, era o governo, a jurisdição romana ou o lugar e território da jurisdição. A administração católica desde o início se assemelha então à administração de um império, como eu digo no livro. Episcopos era o superintendente, o guarda, o vigia ou o inspetor romano. Hoje é o bispo, prelado que governa uma diocese. A hóstia, partícula de pão ázimo que se consagra na missa, era para os romanos a vítima, a res sacrificada, principalmente depois da vitória a alguma divindade. Aí, a essa vítima, essa res, eles chamavam hóstia. Papa, com um P ou dois P's, era tanto o diminutivo de pai, pater, quanto comida dos meninos. A papa, que nós usamos até hoje com esse sentido. Papas era o pedagogo, o aio do menino e um título do próprio Júpiter. Paróquia ou parocus era o presente, a dádiva feita do público. O párocos é o que provê do necessário, o que dá de cear, o que faz os gastos do banquete, o paroquiano. Hoje, paróquia é o território menor do que a diocese, sobre o qual se estende a esfera de ação de um pároco ou vigário, e, ironicamente, o paroquiano continua sendo aquele que provê os gastos dos banquetes e sustenta o pároco. O termo pontífice, originalmente pontifex, que faz ponte, hoje significa dignitário eclesiástico, ministro do culto de uma religião, bispo ou prelado. O original pontifex referia-se aos sacerdotes romanos, especialmente os que faziam anotações no Pontifícia, que é o livro das cerimônias religiosas. Como o imperador romano era considerado o mais alto sacerdote, tinha o título de Pontifex Maximus, ou seja, o sumo pontífice. O mesmo adotado depois por todos os papas. O sacramento, ou sacramentum, ato religioso, consagração, era o juramento que prestavam os soldados quando assentavam praça, bem como a obrigação que resultava dele. Tinha o mesmo nome o dinheiro que os litigantes depositavam na mão do pontífice para que o caluniador não ficasse sem castigo. O sacrário era a capela, o oratório e o lugar onde se guardavam as coisas que serviam nos sacrifícios, o lugar secreto e oculto. Hoje é a sacristia, onde se guardam os paramentos e os demais objetos de culto. Os sacrários era o guarda do templo e das coisas que serviam nos sacrifícios. Hoje é o sacristão, o guarda da sacristia e ajudante da missa. O termo vicarius, vigário, significava substituto, que serve por outro. O escravo que dependia ou estava sujeito a outro escravo, inclusive, que faz as vezes de outro. O Papa tem o título de Vicarius Dei e Vicarius Filii Dei, ou seja, vigário de Deus e vigário do Filho de Deus. Na verdade, isso quer dizer substituto de Deus e substituto do Filho de Deus. Pode um simples homem ser o substituto de Deus? E o que dizer de Vaticano, o palácio do Papa na colina chamada Vaticano em Roma? Pois, Vaticanus era o deus romano que presidia a primeira fala dos meninos, ou Vaticinium, ou Vaticinium, ou Vaticinium, dependendo da antiguidade desse latim. É o nome de um dos 10 montes sagrados de Roma, regido por este deus. Daí vem Vates, profeta, vaticinador. Vaticinatio e Vaticinium, vaticínio, predição, oráculo, derivados de vaticinare,
ou atikinari, predizer, adivinhar, profetizar, enfurecer-se, delirar, enlouquecer, dizer, afirmar como oráculo. Então fica evidente só nesses termos o quanto, né, o catolicismo romano se apropriou de termos e todo um paramento e toda uma instrumentalha, digamos assim, de origem pagã, ou seja, não cristã. Aí depois no capítulo sobre a língua grega, né, os aspectos sagrados do grego, tem um pedaço chamado Sofia dos Mistérios Agnose. Essa é uma parte bem interessante. A palavra grega Sofia significa sabedoria, discernimento, inteligência, conhecimento. Enfim, tudo aquilo que deseja o iniciado, né, e o homem de alma nobre. O início da busca do homem grego pela sabedoria deu-se com a instituição dos mistérios, sobre os quais, então, eu falo ao longo do livro em outros momentos, né? E cuja antiguidade, inclusive, é difícil de se determinar. Os mistérios mais antigos conhecidos são os da Samotrácia, uma ilha do arquipélago grego. Sabe-se que eram cultuados 5 deuses durante o processo iniciático: Plutão, Ceres, Baco, Esculápio e Hermes. Eles equivalem aos princípios respectivos de morte e renascimento, germinação e geração, produção e desenvolvimento, segredo da medicina e sabedoria. Os mistérios dionisíacos em honra a Baco, deus do vinho, talvez fossem os mais barulhentos e polêmicos, pois as festas eram regadas a vinho, degenerando depois nas famosas bacanais romanas. Os mais famosos foram os mistérios de Eleusis, em honra de Deméter, a Ceres romana e a Ísis egípcia, que Epifânio diz terem sido fundados nos tempos de Inacos, 1800 a.C., se vamos acreditar nele. A festa durava 7 dias, de 15 a 22 de setembro, época da vindima, e ao final o iniciado era admitido ao grau supremo de epoptes, ou a testemunha ocular dos mistérios, aquele que recebeu a revelação final, ou epopteia, né? Superintendente, supervisor, inspetor, vigilante, mestre de obra, que é o que a palavra quer dizer. Então vem os mistérios órficos, tradicionalmente atribuídos ao místico Orfeu, que é um dos argonautas, né, e que parecem ter sido os mais puros entre todos. E os mais próximos do sistema moral e ascético hindu. Os órficos não comiam carne e só usavam roupas de linho branco, representando a pureza primordial e a natureza divina que impregna tudo no universo. Com o aparecimento de Pitágoras no século VI, antes da era atual, né, da era comum, o grande iniciado contemporâneo de Buda, que ele foi, né, a busca pela sabedoria ganhou um novo nome, filosofia. Amor à sabedoria, amor à Sofia. Pitágoras, então, foi o primeiro filósofos, um termo na origem totalmente comprometido com a sabedoria iniciática. Então, pois hoje os que se consideram filósofos não passam de partidários de uma ginástica mental geralmente materialista, né? Idealista, sem eficácia e ponto de partida de um sem número de políticas torpes e mal intencionadas. Há alguma diferença aí, né? Séculos depois, a filosofia de Pitágoras ainda parece ter influenciado o surgimento das escolas gnósticas dos 3 primeiros séculos da era cristã. Entre os fundamentos das diversas tendências gnósticas, podemos citar a busca pela gnosis, ou conhecimento, que pode conduzir à Sofia, para alguns o Espírito Santo, considerado de natureza feminina. Clemente de Alexandria chama o gnóstico de cristão perfeito, por exemplo, né? Ou seja, aquele que recebeu todas as iniciações nos mistérios gnósticos. A crença, especialmente entre os gnósticos sabeus ou cristãos de São João, em 2 trindades. Uma oculta, chamada coroa, a vida e a água viva de graça, e outra manifestada, a imagem da vida, a plenitude e o Pai. Os marcionitas, escola gnóstica fundada por Marcion no século II, negavam os fatos históricos dos evangélicos como o nascimento, encarnação, paixão e ressurreição de Jesus, pregando que tais narrativas eram apenas a carnalização do simbolismo e da verdadeira ideia espiritual de um Cristo em espírito, não em carne. Aliás, isso eu falo também no meu livro Elohei Israel, Os Deuses de Israel, sobre essas polêmicas envolvendo, né, a historicidade de Jesus e o seu simbolismo gnóstico. A ideia dos marcionitas tem pontos de afinidade com a da escola neoplatônica, fundada em Alexandria em 193, né, da era atual, por Amônio Sacas. Seus discípulos eram chamados teósofos, né, que buscam a sabedoria divina, ou teosofia.
e também de analogistas, pois interpretavam as lendas, mitos e mistérios dos povos por analogia, como tendo se passado no interior do homem e não no mundo externo. Esse pensamento, então, é para nós e muitos outros autores, místicos ou acadêmicos, a chave do verdadeiro cristianismo. Ela não somente o torna mais claro e sagrado, como universal, pois se aproxima dos mistérios e iniciações de todos os povos com suas dramatizações místicas, mas que nunca adquiriram um caráter de história real, como no caso da dramatização do Cristo. Então, para estes aí, era claro que tudo era um simbolismo e não necessariamente uma história real. Mais adiante, na parte em que eu falo do hebraico, da língua hebraica, eu falo um pouquinho sobre um politeísmo escondido em muitos anjos, né, em toda a sacralidade da cultura de origem hebraica. Ali eu digo: não é possível encontrar a origem da crença judaico-cristã em anjos sem recorrer à religião de Zoroastro, que floresceu na antiga Pérsia, que é o atual Irã. Então, a tal religião é chamada Mazdeísmo, Magismo, Parsismo, Culto do Fogo e Zoroastrismo. Não se sabe quando viveu este personagem, mas o Avesta, livro sagrado do Parsismo, parece ser tão antigo quanto os Vedas hindus. Então, o Parsismo acredita em dois princípios: Ahura Mazda, que é o Deus Supremo e princípio do bem, que é correlato ao Varuna védico, e sua sombra, Ahriman, o princípio do mal. Então, eis aqui o princípio do maniqueísmo judaico-cristão posterior. Na verdade, Ahriman é indissociável de Ahura Mazda e não seu opositor de fato, como o diabo cristão. Ahriman possuía 7 ministros, os Dev, cada um deles ligado ao seu planeta e que teriam reinado por 7.000 anos. É fácil reconhecer neste nome os Deva dos hindus, né, deuses menores, hierarquicamente subordinados aos grandes deuses, Brahma, Vishnu, Shiva. Mas também reconhecemos aí os 7 anjos da face da Bíblia, os mensageiros de Deus. Tanto que o termo hebraico malach significa mensageiro. No Novo Testamento grego, o termo é angelos, que é anjo ou mensageiro, de onde vem o nosso termo, né, anjo. Os antigos acreditavam que tudo na natureza tinha o seu regente. Assim, os hindus tinham os seus milhares de devas, os africanos seus diversos orixás, voduns ou similares, os gregos os seus daimones, que eram divindades regentes ou guardiãs, os romanos seus deuses tutelares, os persas os seus djinns, né, que eu já falei inclusive num vídeo sobre os djinns, adotados depois pelo mundo árabe, os povos indígenas da América seus espíritos de diversos tipos, por fim, os judeus cristãos e depois os muçulmanos os seus anjos, né, e djinns também na cultura muçulmana. Então, os anjos da guarda dos cristãos não são diferentes das divindades tutelares de Roma, e talvez até estejam bem inspirados aí, né? Bom, isso é como se fosse um grande politeísmo, então? Não. Esses seres representam aspectos de Deus manifestados na natureza, tendo diversas funções em todas as mitologias e tradições. Ou, se preferirem os teístas que isso seja politeísmo, então seus anjos são membros de um panteão politeísta mascarados de serviçais de Deus. De uma análise de mais de 100 trechos do Antigo e Novo Testamento, em que são citados anjos, extraídos de cerca de 100 termos hebraicos que de alguma forma os definem, entre eles temos Malach, que é mensageiro, o curioso Malach Elohim, que é mensageiro dos deuses, Malach Raim, que é mensageiros de desgraças, pois também anunciam infortúnios, né, os anjos, Malach Haberit, ou mensageiro da aliança, Bnei Elohim, filhos dos deuses, Ne'um Yavé, declaração daquele que é, ou de Yavé, Ruach Adonai, Espírito do Senhor, o curioso Anashim, homens, porque em muitos trechos da Bíblia os anjos aparecem em forma de homens, Ir, vigilante, Tsevaam, exército, Elohim, deuses, Melitz, mediador, Tseva Hashamayim, o exército dos céus. Então, muitos desses nomes são títulos de deuses, semideuses e heróis de outros povos, inclusive Elohim, Eloah, El, que era a principal divindade fenícia, né? Aliás, análises mais específicas ainda sobre os anjos, né, eu fiz num livro chamado Deuses e Demônios, que também vamos fazer um vídeo sobre ele logo logo, e aí eu vou entrar mais em detalhes sobre essa nomenclatura dos anjos. E então, no capítulo em que eu falo sobre o sânscrito, né, e línguas aparentadas, né, existe toda uma cultura de linguagem sagrada no mundo indiano. E eu até dou mais detalhes sobre isso no meu livro A Alma da Palavra, que nós vamos falar ainda. Mas aqui,
um dos pontos que eu escolhi para vocês sobre o livro Santo e Profano são as relações linguísticas entre várias palavras do sânscrito e palavras que vêm de outras línguas indo-europeias, como o latim, por exemplo. Então, por exemplo, a palavra animam, pequenez, sutileza, e o latim animus, a alma considerada como algo diminuto ou sutil. Né? Antar, entre, e o latim inter, entre. Antara, interior, e o próprio latim interior. Ante, ungir ou untar, e o latim ungere, muito parecido etimologicamente. Asti, osso, e o grego ostum, né? Idem, quer dizer osso também. Dam, domar, e dama, domador, e o latim domari e domator. Danta, dente, e o latim dentis, o grego odontos. Né? Data, dado, que é o particípio perfeito, e o latim datus, que tem o mesmo sentido, dado, alguma coisa dada. Né? Dana, riqueza, e o latim donum, dom, dádiva, oferta, presente. Div, brilhar, donde diva, de dia, e o latim dies, dia. Né? Jana, criatura, e o grego genos, família ou linhagem. Latim genus também, ou genus, nação ou gente. Janu, joelhos, e o latim geno, que também tem esse sentido. Kim é sim, na e não. Lagu, luz, e o latim lux, que teria etimologicamente a mesma origem. De um indo-europeu antigo lug, né, que significaria luz. Loca, lugar, mundo, e o latim loca, que é o neutro, que quer dizer lugar. E suno, filho, e o inglês son, que quer dizer filho também. Na parte relativa ao Yorubá, tem bastante coisas interessantes, eu escolhi um pedacinho sobre a palavra mística dentro da cultura nigeriana. Por exemplo, na cultura indiana nós temos o mantra como uma palavra mística. Entre os romanos, há o Carmen, que é invocação, né? Encantamento. Entre os gregos temos Logos, por exemplo. Entre os cabalistas e a cultura hebraica, Davar, por exemplo, e outras. E na cultura iorubana, há dois termos para o termo palavra. Uma é oró, que significa palavra ou conversa, fala comum, mas um outro chamado ofó, que significa palavra mística, ou encantamento místico, ou até feitiço, dá para traduzir. Ou mais adequadamente, poder sobrenatural que dá alívio instantâneo à dor. Isso é fala sacerdotal ou sagrada, fala mágica, essa é a palavra ofó. Esse conceito de fala comum ou profana e fala sagrada, geralmente mais elaborada, não é exclusividade africana. Existiu entre os iniciados hindus que desenvolveram o sânscrito clássico a partir do védico, como uma linguagem sacerdotal para diferenciá-la das línguas comuns ou prácritas. Né? Então nasceu a noção de mantra, a palavra mística ali. É o mesmo Carmen, o verso latino, e Logos, o verbo divino gnóstico. Aliás, em várias línguas existe uma fala mais sagrada e uma fala mais comum. Até em línguas de tribos brasileiras, né, da Amazônia, existem formas de falar as palavras em um tom mais formal e até um tom mais sagrado. Isso não é incomum em muitas línguas do mundo, não. Um ofó é então como um mantra. Todas as invocações e rezas aos orixás são consideradas então ofós, portanto mantras. São cantados como os mantras hindus, transmitidos por iniciação, como estes, e só devem ser utilizados em circunstâncias estritamente religiosas, igualmente. Mesmo em grego, a diferença entre rema, palavra comum, no grego koine quer dizer mensagem, assunto, coisa ou evento, e logos, a palavra ou verbo divino citado no Evangelho de São João, e que no grego koine quer dizer algo dito, palavra, mensagem, ensinamento, razão, causa e o próprio verbo divino. Mais adiante no livro eu ainda falo sobre as Matrika Shakti, né, o poder das letras dentro do sistema indiano, que eu até desenvolvi mais depois no livro A Alma da Palavra, em que eu falo que existe realmente um conceito antigo de que a fala é algo divino ou sagrado, incrivelmente misterioso. Sim, imagina como os antigos iam entender que sons pudessem ter um significado. Até para nós isso hoje ainda é um mistério, mesmo no tempo da neurociência. Né? E outro mistério, que aparece até na Bíblia, né? No episódio de Babel, é como que
que existem tantas formas diferentes de falar e, portanto, hoje nós sabemos de pensar. Desde o Egito antigo, os seres humanos já tinham uma certa fixação, né, pela palavra, digamos assim. Tanto que no capítulo 17, em que eu falo sobre o livro dos mortos, eu digo assim: do início ao fim de sua história, os egípcios foram dados ao uso das fórmulas mágicas capazes, segundo se acreditava, de produzir resultados que transcendiam os poderes do homem, e a recitação destas fórmulas era acompanhada de certas cerimônias. As fórmulas consistiam na repetição dos nomes dos deuses e dos seres sobrenaturais, favoráveis ou hostis ao homem, conforme o caso, e em roubos ou maldições. As fórmulas da Cabala, semelhantemente, consistem na repetição dos nomes de Deus e de seus anjos ou demônios. As fórmulas iorubanas e daomeanas, na cultura jeje, de invocação aos orixás ou voduns, seus axés ou rezas, ainda presentes na África, no Brasil e no Haiti, parecem guardar alguma relação com estas crenças. E até o sistema tibetano, mesmo no budismo vajrayana, que tem uma mescla com o xamanismo antigo do Tibete, usa o mesmo tipo de formulação, até no livro dos mortos. Então, os egípcios acreditavam que a toda palavra proferida em determinadas circunstâncias segue-se um efeito bom ou mau. Uma oração pronunciada por alguém qualificado ou puro do ponto de vista cerimonial no lugar apropriado, de maneira apropriada, há de suscitar por força disso uma resposta favorável. Do mesmo modo, as maldições pronunciadas contra um homem, animal ou coisa, em nome de um ser sobrenatural hostil, resultarão em prejuízo ao amaldiçoado. Essa ideia originou-se da crença de que o mundo e tudo o que nele há surgiram imediatamente após haver Thoth interpretado com palavras, o verbo da criação, o desejo da divindade no tocante à criação do mundo, e que essa criação resultou da ordem do Deus. Os egípcios ainda empregavam figuras modeladas principalmente em cera ou amuletos feitos de pedras preciosas e metais diversos. Tanto as figuras quanto os amuletos tinham inscritas palavras que lhes davam o poder de executar o trabalho que lhes fora designado pelos responsáveis por sua feitura. As qualidades e outras coisas, incluindo o Ka, que é o duplo de um original vivo, poderiam ser transferidas para uma imagem sua por meio de repetição diante dela de certas fórmulas, e um benefício ou malefício causado a esta imagem resultava em bem ou mal para a pessoa que a estátua ou figura representavam. Então estaria aqui a origem de um dos rituais haitianos pertencente ao voodoo, né, que utiliza estátuas semelhantes e que podem servir tanto para o bem como para o mal? Bom, pode ser que via egípcios, né, aquelas comunidades que foram da África para o Haiti tenham aprendido essa técnica e então faz parte do africanismo haitiano. Mas para encerrar essa análise deste livro, bem muito interessante, realmente, mas bastante complexo, eu procurei nesse vídeo tornar mais simples o que está nele. Tem um trecho do livro Consciência e Cosmos, do Dr. Menas Kafatos, que é inclusive um físico quântico bastante conhecido, mas também ele tem um lado idealista, mais espiritualista. Ele disse o seguinte nesse livro, que foi publicado em 1994. As línguas modernas evoluíram através dos séculos de um modo arbitrário e casual, refletindo mudanças sociais e políticas e tumultos econômicos. Estão tão distantes de suas fontes originais que perderam muito de sua intenção e estruturas originais. Hoje em dia, as letras e as palavras são meros instrumentos para a comunicação verbal. Mudanças arbitrárias têm sido feitas na estrutura das línguas e na grafia das palavras. Isso rouba à língua, qualquer língua, seu poder e eficácia originais. Os sons que produzimos com nossas cordas vocais são apenas aproximações rudimentares daquilo que os sábios ouviram em profundos estados de meditação. A maior proximidade a estes sons é o que podemos chamar aqui de subsom ou metasom, do mesmo modo que resta certa gustação após ingerirmos os alimentos. Existe um subsom sutil que carrega o nível de energia dos sons internos após o som físico ter sido pronunciado. Aqui, nesse trecho do Kafatos, estaria uma das bases para o poder dos mantras de alguma maneira. E eu desenvolvo bastante esses conceitos no livro A Alma da Palavra, que daqui já a algumas semanas provavelmente nós teremos ele por aqui. E no final da obra, então, como eu disse no início, ela possui um índice etimológico que contém mais de 1000 termos em mais de 30 línguas diferentes, que a gente analisa ao longo da obra. Está tudo bem definido em que parte do livro esses termos aparecem.
Inclusive eu me lembro que a professora Fátima Friedrichevski, na época em que o livro foi publicado, e ela fez a apresentação, ela me disse que apresentando isso à universidade em que ela estava, eles fizeram uma pesquisa e viram que o meu livro era o livro até então que mais apresentava termos etimológicos analisados numa mesma obra em português até então. Não sei se já foi superado, né? Mas esse número de 30 línguas diferentes, 1000 termos em média, é bastante grande, né, gente? Bastante grande, sim. A obra já está esgotada em versão física, obviamente, mas vocês podem adquiri-la me contatando pelo meu e-mail peisteco@gmail.com. Então era isso, pessoal. Não esqueçam de mandar as perguntas para o próximo episódio, que será o 53 Perguntas e Respostas 2. Estou aguardando as perguntas de vocês. Então, se gostaram deste vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem esse canal para os seus amigos e interessados nesses temas. E se quiserem este livro, Santo e Profano, Estudo Etimológico das Línguas Sagradas, é só me contatar pelo meu e-mail peistekel@gmail.com e eu mando todos os detalhes para vocês. Então, até a próxima semana com o nosso vídeo comemorativo de 1 ano da nossa playlist Ciência Espiritual. Até lá então.